tem se constituído num problema. Na saída do Egito em direção à terra de Canaã, Deus dava diariamente o maná para o seu povo se alimentar. A água brotava das rochas. O povo não precisava se preocupar com o trabalho. Mas na hora que o povo adentrou nas terras de Canaã, Deus deixou que o povo pudesse acumular riquezas, desde que pusesse em prática as suas regras que estão nos estatutos. E até hoje tem gente com as mãos estendidas esperando que o maná desça do céu. O povo de Deus precisa acordar para a realidade de que precisa trabalhar com sabedoria, pondo os princípios de Deus em prática. E isto nós vamos ver os princípios essenciais nesta noite. No segundo módulo, nós vamos falar sobre as alternativas do sucesso. Agora nós vamos chegar de uma maneira mais prática naquele assunto que motivou a vinda de vocês, de suas casas, até aqui a Câmara de Vereadores, né? Até a Câmara dos Vereadores hoje para ouvir essa mensagem. E eu vou garantir a vocês que só existem, como eu falei a princípio, duas alternativas para você ser bem-sucedido na vida. Aqui está uma das alternativas para qualquer pessoa ser bem-sucedida na vida. É a arte de ganhar dinheiro. Vês um homem perito em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis e não a serviço de pessoas obscuras. O rei Salomão, no auge da sua sabedoria, ele deu aconselhamento a amigos que estavam querendo obter liberdade financeira, prosperidade financeira, mas não sabiam o que fazer para isto. Ao dizer isso, querido, ele estava dizendo para o pessoal o seguinte: olha, se você for um gênio como eu, você vai ser bem sucedido. Quando ele diz que um gênio, um perito, uma pessoa altamente especializada será posto a serviço de reis, ele está dizendo o seguinte: a primeira alternativa para você ser bem sucedido financeiramente é se você for um gênio. Um advogado, por exemplo, que resolve um problema que somente ele e mais uma dúzia no Brasil todo conseguiria resolver. Se você for médico, você resolveria um problema que apenas você e mais uma dúzia no Brasil conseguiria resolver. Exemplo, a minha mãe, ela tem um problema sério nos olhos. Seríssimo. Recife é tido como referência nacional em oftalmologia. Nós fomos nas principais clínicas do Recife, ninguém conseguiu resolver o problema da minha mãe. Durante 30 dias ela sofreu uma barbaridade. Até que teve um médico que nos orientou, íamos até o Instituto Hilton Rocha, em Belo Horizonte. Peguei minha mãe e viemos a Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, o presidente lá da clínica, que é o sobrinho do Hilton Rocha, que é a pessoa que preside agora o instituto, ele foi atender a minha mãe e consultou, fez o exame todo na minha mãe em apenas 3 minutos. Primeira decepção que eu tive: como é que eu venho de tão longe com um problema tão sério e esse médico fica somente 3 minutos com a minha mãe? E aí ele perguntou quais os colírios que a minha mãe estava usando. Ela mostrou 2 colírios, um baratinho e o outro que era bem caro. Isso mais ou menos em 98. Mais ou menos em 98, isso daí o mais caro era por volta de R$25. Imagine quanto seria hoje. Ele substituiu o colírio mais caro por um outro e disse: pode voltar para Pernambuco. Se esse colírio não resolver o problema, só transplante de córnea. E nós saímos de lá frustrados. Apenas 3 minutos ele nos despachou. Minha mãe foi para o hotel, eu fui comprar. Quando cheguei lá, o colírio era R$2,80. E aí eu disse: misericórdia, água, açúcar e sal. Agora é que eu perdi todo o dinheiro, o tempo, isso aqui não vai servir para nada. Quando eu chego no quarto, a minha mãe disse: quanto foi o colírio, meu filho? Achando que seria muito mais caro do que o outro. Eu tive até medo de dizer para ela o valor do colírio, porque ela não iria acreditar. E eu disse: mamãe, olha, eu não vou nem lhe dizer, porque o que vale mesmo é sua saúde. Primeiro use, depois eu lhe digo quanto foi o valor do colírio. Ela pôs o colírio e 5 minutos depois,
ela disse: olha, eu não tenho mais problemas. Até hoje. Resolveu o problema em 3 minutos. Por quê? Porque nós fomos consultados por um gênio. Aquele homem, ele sabe muito bem a arte de ganhar dinheiro. Ele é gênio. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar aqui para vocês em relação à finança é: se você não é gênio, esqueça essa coisa de querer aprender a ganhar dinheiro. Porque se você veio hoje aqui tentando aprender a ganhar dinheiro, perdeu seu tempo. Porque eu também não sei. Porque eu também não sou gênio. E se você gastou tinta da caneta escrevendo alguma coisa aqui, até essa tinta da caneta você perdeu nessa noite. Pode esquecer esse princípio, porque isso não te pertence. E nem pertenceu a mim. Mas eu imagino as pessoas, naquela época, frustradas, do mesmo jeito que eu fiquei frustrado quando vi isso aqui também. Eu disse: meu Deus, eu não sou gênio. Se a alternativa que eu tenho é essa, e agora, o que fazer para ganhar dinheiro? 2 capítulos adiante, aí eu vejo a resposta de Deus através de Salomão. Aqui está o segredo do sucesso financeiro para todo mundo que não for um gênio. Se você não conseguir colocar em prática o que eu vou te falar nesta noite, através dessas palavras tão simples que estão aqui, você pode ter certeza que você não vai obter sucesso, êxito financeiramente falando. E acho difícil, impossível, você encontrar alguém muito bem sucedido na vida, financeiramente, que não seja ou daquela primeira alternativa, ou desta segunda alternativa, que é a minha alternativa. Quando Salomão disse: organiza o teu negócio lá fora, ele estava dizendo o seguinte: se você não é gênio, você vai ter que transformar a sua atividade profissional no negócio. Por exemplo, médico, advogados, logo quando eles saem da faculdade, que eles começam a exercer as suas atividades, observem que a primeira coisa que um profissional liberal faz é começar a comprar um carro. Começou a ter o primeiro dinheiro, ele compra carro. É uma maneira que o seu subconsciente tem de mostrar para os seus amigos de faculdade, para seus parentes, para seus vizinhos, que ele já está começando a vencer na vida. E aí ele passa o resto da vida dele clinicando, advogando, ou seja, qual for a outra atividade profissional, e todo o dinheiro que ele tem é para trocar de carro, para trocar de apartamento, para trocar de móveis. Ele passa a vida inteira jogando dinheiro fora. E aí muitos deles, quando chegam numa idade avançada, eles precisam começar a reduzir o seu padrão de vida. Porque eles já não têm mais forças físicas para atender o mesmo número de clientes que eles tinham no passado. E aí eles precisam vender sua BMW, mudar de condomínio para ir para um condomínio mais barato. E isso por quê? Porque eles foram somente médicos e advogados. Eles esqueceram de transformar a sua atividade num negócio. Que seria o quê? Começar a entrar dinheiro. Vai planejando a expansão. Você é médico, tem um consultório, começa a aumentar. Todo o dinheiro que foi entrando, vai juntando, vai poupando. E aí você abre mais uma sala, pega um outro médico de uma outra especialidade. Depois você está com mais dinheiro, abre uma outra sala. 10 anos depois, todo mundo vai te conhecer dono de uma boa clínica. E você vai ter um bocado de médicos trabalhando para você. Mas ninguém faz assim. Você chega numa faculdade de medicina e você não encontra um médico, um estudante, sonhando em ser dono de uma clínica. Agora você chega numa faculdade de administração, é mais fácil você encontrar pessoas sonhando em serem donos de uma clínica. O médico só sonha com o seu consultório. O advogado só sonha com o seu escritório. E aí quando ele alcança isso, o seu cérebro manda um comando. Você já venceu na vida. Não precisa se preocupar com mais nada. E aí morre daquele jeito. Você precisa transformar isso no negócio. Você é empregado. O que Salomão está dizendo é: como empregado, você só será muito bem sucedido financeiramente se for um gênio.
porque você será um grande executivo de uma grande empresa. Mas se você não é esse gênio, esqueça. Porque como empregado, você não será muito bem sucedido financeiramente. Ganhar muito dinheiro, você não vai conseguir como empregado. Porque você não é gênio. Você não é gênio. E o que é que você precisa fazer? Abrir o seu próprio negócio. Aprontar a lavoura é você estabelecer métodos para multiplicação de riquezas. Quando ele diz que só depois construirás a tua casa, ele está dizendo, você vai ter que se conter diante dos desejos de consumo, para que só depois que alcançar seus maiores sonhos, você possa colocar em prática a realização dos seus principais desejos. Naquela época, o principal sonho das pessoas era ter uma casa. Se fosse hoje, ele teria dito, e só depois comprarás o teu carro. Porque o carro é sinônimo de prosperidade na nossa sociedade. A primeira coisa que a pessoa faz é comprar um carro. Para a gente entender direitinho esse princípio, que é a nossa única alternativa, nós vamos dividir em dois tipos de princípios. Nós vamos falar aqui hoje sobre os princípios de controles financeiros e os princípios de geração de riquezas. O que significam eles? Princípios de controles financeiros são aqueles que fazem com que você controle as suas finanças, mas você não aprende a gerar riquezas. Talvez aqui nesta sala existam pessoas que são muito bem controladas nas suas finanças. Não ganham muito, mas em contrapartida tem tudo bem organizado. Não deve nada a ninguém, paga suas contas sempre rigorosamente em dia. Mas você olha a vida da pessoa e não tem prosperidade. Mas é uma pessoa super organizada. Por que não tem prosperidade na vida dela? Porque ela aprendeu a controlar as suas finanças. Ela tem controle sobre as suas finanças. Mas ela não aprendeu a gerar riquezas. Já as pessoas que aprenderam a gerar riquezas, mas não aprenderam a controlar as suas finanças, você conhece de cara. São aquelas pessoas que vivem falindo. Elas estão na falência, daqui a pouco elas estão lá em cima de novo. Recuperam tudo que ganhou. Tudo que perderam, elas recuperam. Quando elas estão por cima, um ano, dois depois, elas estão por baixo de novo. Elas têm uma vida muito oscilante. Uma hora por cima, outra hora por baixo. São pessoas que aprenderam a gerar riquezas, mas não aprenderam a controlar as suas finanças. Por isso que você precisa dos dois para ter a liberdade financeira. Queridos, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus nos diz que todos nós temos o dever de trabalhar e proteger os frutos do nosso trabalho. Infelizmente, a maioria de nós trabalha, mas esqueceu de proteger. Desde que dinheiro foi inventado, que existe uma batalha silenciosa travada entre o homem e o dinheiro, uma batalha onde não há empate. Ou um vence, ou vence o outro. Há sempre um vencido, há sempre um fracassado. Ou o homem vence o dinheiro, ou o dinheiro vence o homem. Infelizmente, a maioria da população brasileira tem sido vencida pelo dinheiro. O pouco de recursos que chegam às suas mãos, não sabe o que fazer com ele e acaba gastando no que não deve. Gente, se teve uma coisa que Deus me ajudou, foi a me controlar diante de dinheiro. Por volta de 1998, quando eu ganhava mais ou menos 10 mil reais por mês, o meu carro de passeio era uma Kombi.